Eu sou a doutora Eva e nesse vídeo eu vou mostrar para você um manual passo a passo para utilizar a plastificadora Evolution, tá? Essa é uma plastificadora muito interessante, tem vários diferenciais interessantíssimos e aí nesse vídeo eu vou mostrar para você passo a passo como utilizar essa plastificadora. Primeira coisa, a gente tem na plastificadora a resistência que fica aqui em cima e ela gira para o lado para facilitar a colocação da sua placa, tá? O suporte de placas, ele aceita tanto placas redondas quanto quadradas, de qualquer espessura, o que é muito interessante. Ela tem só um botão, que quando a gente aciona, ela liga automaticamente a resistência, tá? O vácuo eu não preciso de um botão, porque ela tem uma alavanca lateral, que quando a gente aciona essa alavanca, o vácuo automaticamente liga. O que facilita muito o nosso trabalho. Não sei se vocês já tiveram um plastificador, alguém que tem experiência com plastificadoras, que tem dois botões, a gente precisa ligar a resistência aqui e depois o vácuo ali. Essa alavanca facilita muito o nosso trabalho na hora de prensar, fazer a prensagem da nossa placa, tá? Outro grande diferencial muito interessante da plastificadora Evolution é que ela possui um potenciômetro, tá? Em nenhuma plastificadora no mercado a gente percebe isso. O que seria o potenciômetro? Ele altera a temperatura da resistência. Porque cada placa que a gente vai utilizar, cada tipo de placa tem uma temperatura ideal para receber esse aquecimento, para ela aquecer. Então a gente tem um potenciômetro que vai de 1 a 3, ou do amarelo ao vermelho, alterando essa temperatura, tá? Normalmente, do laranja são para placas mais soft, placas mais flexíveis, as placas de silicone. Por quê? Porque a gente precisa de uma temperatura mais baixa. Na temperatura vermelha são as placas mais rígidas e mais espessas, porque a gente precisa de uma temperatura mais alta. Isso facilita muito também, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, vou prensar uma placa de acetato para vocês entenderem como ela funciona, tá? Nessas plastificadoras, obrigatoriamente eu preciso de um modelo em ferradura ou um modelo que tenha um buraco no meio, tá? Por quê? Porque nessas plastificadoras, tipo a plastificadora Evolution, ela tem um vácuo só embaixo. Então se eu não tiver esse furo, essa ferradura no meio, esse vácuo não vai ser tão potente, minha placa não vai ficar tão legal, tá bom? Eu vou girar a resistência e hoje, agora nesse vídeo, eu vou prensar uma placa de silicone de 1 milímetro, que é bem fácil de prensar, tá? Então girei a resistência, vou posicionar a minha placa no suporte de placas e vou fechar o anel, ok? Girei, tá ok. Agora eu vou posicionar o potenciômetro no laranja, porque é uma placa de silicone, lembra? E vou ligar a minha resistência. E vou aguardar aquela famosa bolha, aquela barriga do silicone, para eu poder prensar o meu modelo. Lembrando que esse modelo, ele já está hidratado e vaselinado, para não ficar com pozinho na minha placa nem nada. Então já hidratei e já passei vaselina nele, tá? Posiciono meu modelo abaixo aqui e aguardo aquela famosa bolha formar para a gente poder baixar e ligar o vácuo, ok? Olha lá, a barriguinha já está começando a se formar e daqui a pouquinho eu já posso prensar a minha placa. A placa de silicone eu não preciso me preocupar tanto com a quantidade que ela desce, porque ela não forma aquelas ranhuras que a placa de acetato forma. Então eu posso trabalhar mais tranquilamente. Mas a placa de acetato eu não posso deixar ela descer tanto, senão vai formar aquelas dobradiças assim que vai ficar na sua placa e vai ficar muito feio. Já está no tempo bom, eu vou girar para vocês poderem ver e eu vou levantar a alavanca e baixar os cortes. Eu tenho que deixar o vácuo trabalhar um pouquinho nessa placa para ela poder prensar muito bem. Uma coisa que a gente costuma fazer é que na placa de silicone eu não preciso fazer isso. Mas a placa de acetato, a gente pega um Lecron, qualquer material, e a gente levanta um pouco o modelo para o vácuo puxar bem e essa placa ficar bem, copiar bem as estruturas anatômicas. Como é silicone, eu não preciso fazer isso, é até perigoso porque eu posso furar a placa com o Lecron. Mas na acetato, normalmente a gente faz isso, tá? Uma coisa bem interessante que vocês viram agora, quando eu automaticamente baixei a alavanca, o vácuo ele ligou automaticamente. Então eu vou abrir minha presilha do suporte de placas e vou remover a minha placa. Minha placa está pronta para dar acabamento.
é a plastificadora, essa é a plastificadora Evolution da Essence Dental. Ela tá bem interessante e ela tem um grande diferencial que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei muitas vezes que eu vou fazer uma placa de acetato e quando eu começo a aquecer essa placa, aparecem as indesejáveis bolhas no meu acetato. Pois então, a Essence Dental trouxe para nós uma função muito interessante que chama remoção total de bolhas. Como seria isso? Quando eu removo uma placa de acetato do meu pacote, eu começo a ver que ela deu bolhas, basta eu pegar uma outra placa, que nesse pacote com certeza todas vão estar com umidade, porque ela tem bolhas, porque ela pegou um pouco de umidade. Se eu pegar uma outra placa, eu posso colocar na minha resistência e coloco na função amarela, na função 1. Esse aquecimento ele é bem fraquinho e ele não vai fazer barriga, nem vai deixar minha placa muito mole. Mas o que ele vai fazer? Ele vai remover a umidade da minha placa, fazendo com que eu não perca mais placas. Quando eu precisar fazer uma placa de urgência, eu tenho ali placas para poder utilizar, porque aquelas que estão com bolhas, nenhum paciente quer uma placa com bolha, certo? Então, se eu abrir o pacote e tem uma plaquinha lá com bolha, basta eu colocar embaixo da resistência por 5 a 10 minutos, dependendo de onde você mora, o clima de onde você mora, porque isso altera também o tempo. E aí ela vai remover toda a umidade da placa, fazendo com que você possa utilizar esse pacote novamente, sem precisar ter que comprar outro ou devolver para o seu fabricante. Porque eu não sei se você sabe que às vezes não é nem culpa do fabricante que as placas dão bolha. Se a gente guardar de forma adequada, perto de água ou até numa gaveta um pouco úmida, essas placas fatalmente vão dar bolhas. Mas com a plastificadora Evolution, a Essence Dental trouxe esse grande diferencial, que agora a gente não perde mais placas. Sem contar que essa plastificadora não precisa de ar comprimido, porque o vácuo dela é elétrico, ele é embaixo, então basta você ligar na tomada. E ela é muito leve, podendo ser levada para qualquer lugar. Então, se você trabalha em 2 consultórios, se você tem um laboratório, você pode levar ela para vários lugares. É uma plastificadora de um custo-benefício muito bom e vale a pena.